Avante, nosso Brasil vai despertar. O município brasileiro tem uma história rica e variada, desempenhando um papel importante desde os tempos coloniais. Sua origem no Brasil aconteceu em um momento em que o absolutismo em Portugal já havia restringido as suas franquias locais, não permitindo que a instituição aqui replicasse o prestígio do município lusitano. Este último havia consolidado sua força e prestígio por meio de uma aliança entre o monarca e os senhores feudais, além de ter raízes profundas na tradição romana e visigótica. No Brasil, o município colonial não desenvolveu uma feição uniforme típica, apesar de ser regido por uma legislação matriz comum, como as ordenações manuelinas e as novas ordenações de Dom Filipe, promulgadas em 1603. Essa diversidade levou às diferentes interpretações por parte dos historiadores, que não chegaram a um consenso sobre a verdadeira natureza da autonomia dos municípios coloniais. Há duas visões principais entre os historiadores sobre a autonomia dos municípios na época colonial. Alguns, com um saudosismo lírico, defendem que os municípios de hoje deveriam recuperar a autonomia e a liberdade que teriam tido outrora. Eles destacam episódios de levantes locais, consultas aos procuradores das vilas e até enfrentamentos das câmaras municipais contra capitães e jesuítas, como ocorreu, por exemplo, no Maranhão. Hélio Viana, por exemplo, sugere que a autonomia municipal foi mais significativa no sul do que no norte. Por outro lado, Capistrano de Abreu critica essa visão, argumentando que as câmaras municipais eram, na verdade, dominadas por oligarquias locais. Ele aponta que, devido ao isolamento geográfico, ao perigo de ataques indígenas e estrangeiros e à necessidade de defesa, surgiram caciques brancos que controlavam as câmaras, estabelecendo uma hierarquia de valores predominantemente econômicos e militares. Esse controle oligárquico era uma consequência do caudilismo, que surgiu como uma necessidade de disciplina em um ambiente heterogêneo, anárquico, em conflito entre o individualismo e os desbravadores e o espírito comunitário urbano, como observado por Alberdi. Com a chegada da legislação e dos costumes portugueses, o espírito medieval se enraizou profundamente nos costumes brasileiros, influenciando as corporações de ofício e as sociedades de artistas. Até que, conforme ditava o modelo da Revolução Francesa, a Constituição de 1824 proibiu as corporações profissionais. Apesar disso, em muitos casos houve uma localização urbana das classes, como a Rua dos Latoeiros e a Baixada dos Sapateiros, onde esses grupos se organizavam. No interior do Brasil, o artesanato ainda segue uma estrutura organizacional medieval, com graus como mestre, oficial e aprendiz, que determinam tanto a hierarquia educativa quanto a disciplina social. Nessas comunidades, os artistas ou artífices ainda gozam de prestígio, algo que não acontece com as massas operárias, mesmo as qualificadas. Esses resquícios do corporativismo medieval podem ser observados nas pequenas cidades do interior, onde as corporações de ofício tiveram grande destaque na vida local, influenciando a administração e as atividades culturais, como a corporação de benefício e música. No entanto, a tentativa dos liberais brasileiros de apagar a vergonha das associações proibidas na Europa, que ainda existiam no Brasil, acabou agravando a dispersão da sociedade brasileira. Essa dispersão era resultado da indisciplina nômade e expansiva de um povo que buscava ascensão social em um território imenso. A organização municipal é uma das tarefas mais decisivas na Revolução Nacional. O município deve ser visto como um grupo geográfico básico, logo após o biológico da família e o econômico da profissão. Portanto, é essencial que seus direitos à autonomia, ao desenvolvimento livre e à personalidade sejam respeitados. Hoje, porém, os municípios brasileiros estão oprimidos pelo regime, apesar das promessas constitucionais de autonomia. A divisão das rendas é desfavorável aos municípios, impedindo de realizar seus objetivos naturais. Além disso, a política interna lança intranquilidade e fomenta lutas entre grupos locais, exacerbando os caprichos e as ambições agressivas das oligarquias estaduais. A conquista de autonomia municipal só será possível com a destruição dos partidos e grupos que monopolizam o poder, prejudicando as povoações. Isso exige a substituição do regime liberal atual por um regime representativo mais eficaz e capaz de garantir e efetivar a democracia nos governos municipais.
A autonomia municipal deve ser exercida no que diz respeito aos negócios, interesses e aspirações locais, respeitando a personalidade do grupo social geográfico básico. A nação, no entanto, é soberana e seus interesses superiores devem ser preservados, mesmo que isso limite as atividades municipais. Essa restrição é a lógica necessária para garantir que os direitos municipais não colidam com os objetivos nacionais. Além disso, a autonomia não pode existir sem as condições elementares para uma administração eficiente. Onde essas condições não são atendidas, os municípios devem ficar sob tutela superior, da mesma forma que os menores de idade também são tutelados. O governo tem o direito e o dever de interferir nos municípios, não para oprimi-los, mas para auxiliá-los a alcançar seus objetivos de forma mais eficaz. Seria inconcebível permitir que administradores locais perpetuassem práticas retrógradas ou prejudicassem em nome de autonomia municipal. A primeira etapa para a realização do sistema integralista é a sindicalização, que deve ser precedida por uma educação sindical associativa, e a diversificação social e econômica dos municípios deve refletir-se na estrutura dos representantes à Câmara Municipal, variando tanto no sentido vertical, que é o número de representantes, quanto no sentido horizontal, a diversidade de estruturas. O sistema corporativo integralista propõe uma organização sob medida, que respeite as peculiaridades locais e garanta uma autonomia mais efetiva. Essa abordagem busca uma administração municipal eficiente, com câmaras ou conselhos municipais que correspondam à estrutura econômica e social de cada município. Por exemplo, em um município predominantemente industrial, os representantes patronais e operários seriam diferenciados pelos próprios ramos da indústria, e eles formariam a maior parte do conselho municipal. Da mesma forma, em municípios agrícolas, a organização refletiria a predominância dessa atividade. Em todos os casos, a organização seria moldada pelas condições locais, o que é crucial para a autonomia e eficiência do governo municipal. Além dos representantes econômicos, o Conselho Municipal também incluiria trabalhadores intelectuais e associações de caráter moral e cultural, trazendo para o governo municipal tendências mais tradicionais da sociedade, e isso ajudaria a garantir uma representação mais ampla e diversificada dos interesses da comunidade. Agora eu vou dar um exemplo de como um município pequeno de 13 mil habitantes, mais de 3 ou 4 distritos, uma economia baseada em agricultura e comércio local e uma indústria rudimentar, como funcionaria a representação na Câmara. Ela funcionaria da seguinte forma. A Câmara poderia se compor da seguinte forma: os representantes dos lavradores e agricultores, essenciais em um município onde a lavoura é predominante, os representantes dos comerciantes, para refletir a importância do comércio local e de exportação de produtos agrícolas, os representantes dos artífices, incorporando os mestres, os oficiais e os aprendizes que mantêm a tradição artesanal, os representantes das associações culturais e morais, representando a vida cultural e os valores morais da comunidade, os representantes da pequena indústria, mesmo que rudimentar, a indústria local deve ter voz no governo municipal, os representantes dos trabalhadores intelectuais, incluindo professores, médicos e outros profissionais mais intelectualizados, os representantes dos distritos, para assegurar que todas as áreas do município sejam representadas, e o prefeito, escolhido pelo Conselho Municipal com assistência técnica do Departamento Central e Municipal da província. Esse esquema não deve ser rígido, mas deve permitir a incorporação de atividades sociais e educativas relevantes, que atualmente são negligenciadas ou deixadas de segundo plano. A maior dificuldade reside na representação dos empregadores e empregados da lavoura, devido à diversidade de classes e à baixa tendência de organização sindical entre as classes rurais. No entanto, as experiências internacionais, como a solução portuguesa dos sindicatos mistos e das casas do povo, podem oferecer modelos para enfrentar esses desafios. No contexto português, esses sindicatos mistos servem como núcleos de assistência social e educação, atuando como centros irradiadores de uma nova vida para as áreas rurais. Eles também têm representantes nas câmaras municipais, reforçando a presença das classes trabalhadoras e empregadoras no governo local. No Estado Novo de Salazar, além de representantes profissionais e culturais, os conselhos municipais incluem um representante por freguesia, equivalente ao nosso distrito, e ele é escolhido entre os chefes de família do município.
Esse modelo evidencia a importância de integrar as diversas vozes da comunidade na administração municipal, assegurando que todos os interesses, especialmente os locais, sejam representados. A reorganização do sistema municipal brasileiro é vital para fortalecer a democracia e garantir uma administração mais próxima dos cidadãos. A proposta integralista enfatiza a importância de uma representação que reflita a realidade econômica e social de cada município, assegurando que os conselhos municipais sejam compostos por representantes de todas as esferas da comunidade, desde os trabalhadores rurais até os intelectuais e representantes culturais. A autonomia municipal, dentro desse contexto, não é apenas uma questão de liberdade política, mas de eficiência administrativa. Para que os municípios possam se desenvolver de maneira equilibrada e sustentável, é crucial que tenham autonomia para administrar seus próprios recursos e tomar decisões que atendam às necessidades específicas. No entanto, essa autonomia deve ser acompanhada de um suporte técnico organizacional que garanta a qualidade da administração e evite práticas ineficazes ou retrógradas. O desafio, portanto, está em encontrar um equilíbrio entre a autonomia local e a coordenação nacional, de forma que os municípios possam florescer como entidades autônomas e, ao mesmo tempo, contribuir para os objetivos mais amplos da nação. A proposta integralista, ao incorporar uma organização municipal baseada em sindicatos e associações representativas, oferece um caminho para essa reorganização, buscando um sistema mais justo, eficiente e representativo das diversas realidades brasileiras. Esse caminho exige ainda uma educação política e associativa que prepare os cidadãos para participarem ativamente na gestão de seus municípios. A formação de um governo municipal que seja verdadeiramente representativo depende do envolvimento e da conscientização das comunidades, que devem estar preparadas para assumir a responsabilidade pela administração local e trabalhar em prol do bem comum.